God, today, lift our vision, and may the power of the gospel break upon our world. Bom dia, galera, graças e paz. Vamos começar mais um culto da Hope. Estamos fazendo online devido à pandemia e orientação do Ministério da Saúde. Então, por enquanto, vamos fazer online os cultos. E quando acabar essa pandemia, continuaremos a publicar, e transmitir o culto online. Nós já queremos fazer isso já tem um tempo, porém com a pandemia startamos isso o mais breve possível para poder transmitir, a palavra de Deus aos corações, mesmo a vocês, em seus lares. Estamos vivendo uma semana, na verdade um mês, de muita incerteza, dúvidas no coração, confusões, divisões, uma bagunça está no país, não no país, mas no mundo. Mas estamos aqui para dizer que Jesus é aquele que traz ordem ao caos. Devemos confiar nele, continuar orando, porque essa guerra só vai se resolver quando Jesus colocar a mão dele. Queremos agradecer a Deus por estar seguindo os caminhos dele, mesmo à distância, porque a igreja somos nós, não são paredes, não são templos, e que nós vamos continuar nessa caminhada cristã, que nós não vamos se afastar de Cristo, porque apesar de estarmos longe da igreja, no caso do templo, Jesus ainda está conosco. Jesus nunca vai se apartar de nós. E você que está nos acompanhando, todo domingo às 10 da manhã estaremos ao vivo. Se inscreve no canal, que em breve divulgaremos nos comentários. Temos o canal da Hope. Assim que terminar o culto, iremos também publicar o culto de hoje gravado no YouTube. Estamos ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook. Já ativa a notificação aí para você ser alertado assim que nós iniciarmos a chamada, iniciarmos o culto ao vivo, tá? E vamos nos acompanhando, oremos e que Deus venha abençoar o nosso dia, venha abençoar o nosso culto, e esperamos que a sua família e a sua vida seja impactada. E confiemos em Jesus. Amém? Oremos. Paz, amados, bom dia. É um prazer mensurável estar com vocês nessa manhã. Tempos modernos exige de nós conhecimento e sabedoria. Alguns minutos atrás estávamos aqui com a equipe, e luz, e celular, e tantas coisas, notebook, microfone, para isso, para aquilo, para tentar ajustar e deixar o melhor possível. Não para que nós queremos ganhar o seu like. Essa manhã, mais do que o like, sabe? Mais do que qualquer outra coisa, nós queremos compartilhar o reino. Essa manhã eu quero apregoar a palavra de Deus e falar sobre algumas coisas a qual eu estive pensando no decorrer dessa semana, e ontem eu fui tomando anotações. As grandes crises. Eu, enquanto pensava, essa semana eu tive bastante tempo. Nós fomos meio que obrigados, por causa dessa doença, a ficar em casa. Então, em meio aos afazeres domésticos, em que pude ajudar a minha esposa nas tarefas da casa, também compartilhava um pensamento com Deus sobre as grandes crises que a humanidade passou e tem passado. É nisso que eu quero conversar essa manhã. Se você tem um caderno na sua mão aí, afinal de contas você está no conforto do seu lar, nada melhor do que estar no conforto do lar ouvindo a palavra de Deus. Isso é muito bom. Se você está na sua casa e quiser anotar, pega um caderninho, anote. Se estiver com a Bíblia agora, ou se não está, vai lá, pega a sua Bíblia, porque sim, nos tempos modernos ainda usamos Bíblia.
pegue a sua Bíblia, nós vamos folhear em Hebreus. E você que está no celular, cancela agora as ligações, coloca aí para não perturbar, coloque aí os seus amigos, fala, olha, agora eu estou vendo uma transmissão ao vivo, um culto, então não preste atenção nas chamadas de WhatsApp, não coloque aí na internet para ver jornal, mas é hora de se conectar ao reino. Eu quero conversar e compartilhar com vocês, eu quero mandar um alô também para todos aqueles que estão conectados via Instagram, Facebook, tanto pela comunidade Cristã Hope, como pelo nosso pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês essa manhã e que nós possamos ser, nessa manhã, engrandecidos e cheios da presença do Deus, que é eterno, eterno. Abra comigo aí em Hebreus 13. Hebreus 13, versículo 8. É a palavra que eu carrego dentro do meu coração por onde eu vou, por onde eu passar, e por onde eu passo e falo, essa palavra, ela é um mandamento sobre o meu coração, sobre a minha vida. Sabe por quê? A palavra de Deus em Hebreus 3:8, ela fala assim, que Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre. São essas palavras que se resumem basicamente o cristianismo. Cristo é imutável, Ele é inefável, Ele é inerrante, e a Bíblia ela nos dá a certeza de que Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. E pensando nisso, eu me dispus em fazer um sermão sobre as grandes crises que têm moldado o mundo, e até eu poder chegar na parte do cristianismo, da vida espiritual, eu quero dar esse adendo primeiro. O planeta, ele foi formado por grandes crises. Se nós pegarmos, como eu disse, esses 4 itens: guerra, fome, doença, ecologia, supomos, vamos começar pelas guerras. Se nós pegarmos dos tempos mais remotos, os assírios com a Mesopotâmia, os gregos com as lutas do Peloponeso, aí vai chegar em Alexandre o Grande, transformando o Ocidente com a sua cultura. Se nós formos pegar fomos mais contemporâneos, pegamos a guerra de independência dos Estados Unidos em 1775, a qual ele fez uma grande guerra com o Reino Unido. Se avançarmos mais um pouquinho, nós podemos também ver a França com a sua guerra ali como que eu posso chamar, a Revolução Francesa, que foi e trouxe à humanidade alguns conceitos de fraternidade, igualdade e liberdade, que é o que muito os direitos humanos têm usado nos dias de hoje. E foram grandes guerras que se aconteceram isso daí. Se formos avançar mais um pouquinho, a guerra que unificou a Alemanha, ok, então vamos mais adiante, Primeira Guerra Mundial em 1914, ou não, então vamos avançar mais além ainda, Segunda Guerra Mundial em 1935, ou seja, o mundo tem cometido de grandes crises. As guerras formaram esse planeta. Olha que interessante, se nós começamos a folhear as páginas da Bíblia, nós podemos ver que todas as vezes houve tempos difíceis. Guerras formaram sociedades. Mas eu não quero só me ater a isso daí. Preste atenção nisso daqui. Esse é um contexto de guerra. Se nós pegarmos fome, a fome é um dos problemas terríveis que assola a humanidade, não só naquela época, mas nos dias de hoje. Ontem, enquanto fazia essa ministração, eu estava no site da ONU, e enquanto eu estava ali pesquisando no site da ONU, da OMS e tantas outras instituições, eu fui recebido de informações que, preste atenção nisso,
821 milhões de pessoas passaram fome no ano de 2019. 821 milhões de pessoas passaram fome no ano de 2019. É uma grande porcentagem do planeta. E o nosso país, o Brasil, 2,5% da população morreu de fome. Isso é muita gente, é muita pessoa. Ok, essas informações estão todas ali resguardadas no site da ONU, da OMS. Até eu vou disponibilizar os links a qual esses dados eu estou passando, para que você possa também estar dentro dos problemas em que tem acontecido. Uma outra grande causa tem sido a ecologia. Nós vivemos tempos em que aquecimento global, destruição, isso, aquilo e tudo, uns são a favor, outros são contra, e vemos que isso também tem trazido grandes problemas. Doença, que é o atual contexto dos nossos dias, é o que tem trazido pânico para todas as sociedades. Eu, todos os dias, quando vou fazer um texto, seja nas redes sociais, eu coloco lá: luz para um mundo em pânico. Por que luz para um mundo em pânico? Eu conversava com a minha esposa e dizia para ela que até no meio da igreja nós estamos vendo pessoas com pânicos, com incertezas, com medo do que tem acontecido nos dias atuais. E isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção por alguns motivos. Nós fomos sempre aqueles que falavam: você deve ter fé. Os nossos pastores, os nossos líderes eram aqueles que diziam: nós somos um povo de fé. E quando veio o problema, quando chegou essa crise, essa enfermidade que tem assolado pessoas, muitos pastores, muitas igrejas decidiram se esconder em meio à sua fé. Entenda isso. Como se esconder, pastor? Como assim? Pastores que não mais visitam os irmãos que estão doentes, pastores e lideranças e líderes que têm seus ministérios de intercessão abandonaram uma causa por medo de serem contagiados por uma doença. Não estou dizendo que não deve se tomar cuidado, mas nós fomos sempre aqueles que dissemos e que Deus cura. Eu comecei essa ministração falando que Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que mudou? Olha lá, a ministração passada eu dizia que Cristo Jesus abraçava os enfermos, os leprosos, curava os que estavam doentes. E eu acredito muito que Cristo cura e salva e liberta. Aleluia. Eu quero trazer na palavra nessa manhã: Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Atenção nisso. Quando nós ouvirmos falar de guerra, ouvirmos falar de fome, o livro de 1 Reis 17, é muito interessante que Elias, ele aparece nesse contexto e ele manda um recado a um rei falando que: olha, rei, ficarão dias sem que haja chuva sobre a terra, e essa chuva somente irá voltar quando eu disser que ela pode vir. E quando nós começamos a ler essa história de Elias, nós vamos ver que, olha que interessante, a fome e a doença começou a tomar parte da sociedade ali, daquela cidade, daquela nação. E então não mais havia água, não mais havia jeito para se fazer agricultura, não tinha mais os recursos necessários para manter a vida naquela região. Elias se achega a uma casa e encontra uma mulher, e ele vai de encontro àquela mulher e pede um pedaço de bolo.
E a mulher vira para ele e lhe passa o recado do que verdadeiramente tem sido a realidade dela e de tantas outras famílias daquela época. Ela colhia os gravetos, colhia as pequenas coisas para que pudesse fazer aquela última refeição e talvez morrer de fome, talvez vir a falecer por falta de recursos. As grandes crises, elas podem moldar o nosso caráter, o nosso jeito de lidar com a pessoa, o nosso jeito de pensar para com o próximo, o nosso jeito de agir em tal situação, mas ela nunca deve moldar o jeito de se caminhar com Cristo Jesus. Porque enquanto aquela família, aquela mulher falava que fosse a última refeição deles, para Elias também, o texto nos mostra o tempo em que ele estava sem comer, mas qual foi a atitude dele primeiro? Faça para mim primeiro, e o resto Deus trará para você. É aqui que eu quero chegar, no ponto da minha ministração. Nós estamos tão preocupados nos tempos das crises, e que tem pegado a todos nós. Não são só os mais pobres, não são só a classe média, mas pegou também aqueles que têm uma condição financeira melhor. É claro que esses conseguem se prover melhor, mas também a sua fé se torna abalada. Eu via recentemente um jornal, um dos principais investidores do mundo dos negócios, desesperado, não sabendo o que fazer, porque havia perdido milhões e milhões de dólares. E eu prestei atenção nisso, que as crises, ela traz preocupação até para aqueles que estão abastecidos de recursos financeiros. Mas quando nós estamos firmados em Cristo Jesus, preste atenção, não estou falando que nós não passaremos por crise. É visto agora aí um impacto econômico gigante para a nossa nação. Não só para a nossa nação, a China declarou um recolhimento do PIB de 11%. Os Estados Unidos colocou as suas informações trazendo que o PIB será em zero, estará estagnado. E provavelmente nós também aqui do Brasil não estamos isolados dessa sociedade do mundo. Também sofreremos esses danos, mas em tempos de crises é onde nós mostramos a nossa fé. As grandes crises que houveram, também houveram grandes pastores, houveram grandes líderes que pregaram, que profetizaram sobre as nações. E enquanto as crises assolavam um povo que estava descrente, que estava com medo, que estava assolado, havia corajosos que profetizavam por famílias, haviam corajosos que iam em lares e oravam por famílias, haviam corajosos que visitavam pessoas que estavam enfermas, porque não se acovardaram em tempos de crise. Eu tenho visto um pastor militando e eu fico muito agradecido por esse pastor que milita para que as igrejas não fechem as suas portas, mas que deixem elas abertas para que aquela pessoa possa se achegar, ir lá e orar, independente, e não estou falando de aglomeração ou não, mas a fé dela se move ao ponto dela querer ir naquele lugar a qual ela nunca depositou confiança antes. Nós temos visto nesses tempos difíceis que a doença tem trazido terror e pânico à sociedade. Nunca uma sociedade procurou tanto ter fé. E nesse meio, nesse contexto, muitas igrejas preferiram se esconderem, e é o contrário. É aí que nós deveríamos ser a luz do mundo. Jesus, certa vez, os discípulos de Batista vêm procurá-lo e falam para Jesus: Jesus, o nosso mestre anda perguntando para nós e pediu para que viéssemos perguntar para você se tu és o Messias. Eu queria fazer uma pergunta nessa manhã para todos esses que estão nos assistindo. Jesus, ele é o teu Messias? Jesus, ele é o teu Deus?
aquele que cura, que salva, que liberta, que transforma. Sabe o que Jesus disse? Jesus vira para aqueles discípulos de João Batista e fala: olha ao seu redor, os coxos andam, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os mudos falam, os enfermos são curados. Ou seja, se Cristo, Ele é o nosso Messias, se Cristo, Ele é o nosso Deus, que tal trazer luz ao mundo em pânico? Eu gosto de pensar de que nós, como igreja, como corpo de Cristo, somos a luz para um povo desesperançoso. Olha lá, eu tenho mandado mensagem para os membros da igreja, fico conversando e brinco, falo: olha, eu sinto saudade de ir aí no seu lar, na sua casa. Eu tenho saudade de que vocês venham na minha casa. Claro que nós respeitamos a ordem do governo de não se aglomerar, de não estar em muitas pessoas, em multidão. Mas a nós que estamos sãos, a nós que estamos curados, nós não estamos enfermos, nós temos a possibilidade de em comum estarmos louvando e adorando a Deus juntos. Eu te faço um convite nessa manhã. Que tal você se ajuntar ao seu irmão que não está doente e louvar e adorar a Deus? Mas agora eu quero fazer um voto de fé. E que tal você também se juntar àquele irmão que está doente e ir orar por ele? Nós somos uma igreja que prega que Cristo sim irá voltar. Nós somos uma igreja que prega que Cristo sim cura, transforma e liberta. Esses dias vi um colega postando um recado que, olha, respeitem a minha família, não quero contato. Eu achei muito interessante, até porque ele tem realmente uma criança. E nesses momentos, não só o respeito, a fé. Não só o respeito, fé. Fé em que tudo isso que tem acontecido na sociedade vai transformar não só aqueles que não creem em Cristo Jesus, mas vai transformar aqueles que creem em Cristo, aqueles que andam com Jesus diariamente, aqueles que carregam uma bandeira e falam que são filhos de Deus. Eu acredito que nessa manhã nós possamos sair aqui desse culto online com a certeza que Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e sempre será o mesmo. Se nós viermos pegar uma doença, nós oramos para que Ele nos cure. Se Ele nos proporcionar pessoas enfermas, nós iremos orar por pessoas que estão enfermas e nós declararemos que eles serão curados no sangue de Cristo Jesus. Eu quero finalizar nessa manhã essa transmissão online que nós da comunidade cristã Hope, nós desejamos todos aqueles que estão enfermos, primeiro, a cura de Cristo sobre a sua vida. Não importa se você está com uma gripe, se você pegou o Covid-19, se você está com tantas outras enfermidades, não importa qual. Eu quero declarar que Cristo é aquele que te cura. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Cura. Cura sobre o seu corpo. Cura sobre a sua família. Cura sobre os seus familiares. Que o sangue de Cristo guarde você por onde você for, e que mais do que cura, as pessoas possam ver em você que Cristo, Ele ainda é o mesmo em você, independente do tempo de crise, independente do que tem acontecido. Meu amado, quero finalizar essa manhã dizendo e afirmando que nada, que mal algum pode te trazer medo. Essa minha ministração de as grandes crises, ela pode trazer medo e trauma e tantas outras coisas para muitas pessoas. Mas um pastor certa vez disse, isso eu tenho que concordar, ele disse que
Cristo, que Deus ele não olha para a crise e pensa, tá aí uma coisa que eu nunca pensei, tá aí uma coisa que eu não consigo curar. Não há nada novo para Deus. Também não há nada que Ele não possa fazer. Para Deus, tudo é possível. Amém. Mas só para aqueles que creem que Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A paz do Senhor, que vocês tenham um domingo em família abençoado, que vocês possam se unir com a sua família, orem pelos que estão enfermos, mas que apesar de tudo isso, ainda Cristo possa ser o centro da sua vida. Vão na paz do Senhor, tenham um dia abençoado, uma semana de vitória, uma semana próspera. Em Esdras nós podemos ler que ele declara paz e prosperidade. Nós declaramos para aqueles que estão em Cristo Jesus, paz e prosperidade do Senhor a todos. Em nome de Jesus, amém e amém. Vão na paz do Senhor, tenha uma semana e um domingo de vitória.